Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje, né? Antes da gente começar, queria deixar aqui o código do PicPay aí para quem quiser contribuir com as aulas, né? Muita gente vem pedindo para contribuir, então quem quiser, tá aí, esse é o código, pode contribuir aí com o valor que você quiser. Vai ser sempre muito bem-vindo aí para ajudar cada vez mais nas aulas, tá? Voltando pro foco da nossa aula, hoje a gente vai aprender a registrar uma operadora VoIP, né? A gente vai registrar um SIP-trunk. Eu peguei uma operadora VoIP aí qualquer. Hoje nós aqui da New Wave também somos operadora. A gente tem uma parceria aí com algumas operadoras, mas para não expor nosso IP, a gente preferiu pegar uma outra aí qualquer, tá? A gente pegou um número de São Paulo e a gente vai registrar ele e vai fazer tocar na nossa URA. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente já está acessando o nosso servidor. Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai registrar esse número e jogar para a URA. Simplesmente isso na aula de hoje. A gente pegou o número. Deixa eu pegar aqui qual foi o número que a gente pegou. A gente pegou esse número aqui. DDD 11 5199 1863. A gente vai fazer esse número aí chegar na nossa URA. Depois dessa aula eu vou desabilitar esse número. Os dados que vocês vão ver aqui também não vão mais funcionar, tá? Então não adianta vocês tentarem usar os mesmos dados porque não vai funcionar. Recomendo vocês a pegar aí alguma operadora VoIP para registrar. Basicamente o processo é o mesmo, difere muito pouco de operadora para operadora e geralmente quando difere o pessoal manda quais os parâmetros que eles precisam, tá? Então vamos lá. Primeiramente, para a gente registrar esse número, né? Para você registrar qualquer número é igual um ramal. Um ramal você precisa de... Deixa eu abrir aqui o sip.conf, que é onde a gente vai fazer. Né? Vamos lá. nano sip.conf. Primeiramente, você precisa de três coisas, né? Para registrar um número. Usuário, senha e qual o IP que ele vai ser registrado, né? Qual domínio. IP ou domínio. Hoje aqui na operadora VoIP a gente pegou o usuário, vai ser o próprio DIT, que é o número 11 5199 1863. A senha, essa senha que foi gerada, foi essa daqui. E o IP do cidadão, lá dessa operadora VoIP, é esse daqui. Tá? Vamos registrar esse número e fazer cair na nossa URA. Primeiro passo que a gente precisa fazer, registrar o número. Né? Então a gente vem aqui depois do gênero, é bem importante isso, é boa prática. Antes dos ramais a gente colocar os registros. Como é que funciona para fazer um registro de um número? Register usuário, né, que no nosso caso é esse cidadão, dois pontos, a senha, arroba, qual o IP de registro, esse cara aqui, ok. Se eu fizesse isso, ele iria cair, né, simplesmente desse lá um Dial Reload, ele simplesmente iria cair no nosso contexto default do Asterisk, que não existe, a gente não criou nenhum contexto default, a gente criou um contexto chamado New Wave. E na extensão S, que é a extensão raiz daquele contexto. Isso daí é uma péssima prática. Então não vou nem chegar a ensinar a vocês, tá?
Nós vamos colocar um barra, o que eu estou dizendo? E vamos colocar aqui para onde eu quero ir. Então, o que eu estou dizendo? Registre esse número com esta senha neste IP. Quando chegar uma ligação, você vai mandar para esse número. A gente colocou esse número igual a esse por conveniência, para a gente identificar o número. Eu poderia muito bem ter colocado entrada URA, ou qualquer outra coisa do tipo que eu quisesse, que eu identificasse quando eu batesse naquele contexto. Né? Por exemplo, se a gente vier aqui no nosso extensions, a gente tem que no contexto New Wave, a extensão 10 é esse cidadão. Podia ser extend esse cara aqui, um answer extend tá, em playback pt albuse, todo mundo tá ocupado, extend esse cara aqui em hangout. Assim como poderia ser da forma que eu coloquei aqui. Entrada URA. Poderia muito bem vir aqui. Colocar aqui, em vez de ser isso, tá? Porque lá eu estou mandando ir para a entrada URA. Não estou mandando ir para esse número. Estou mandando ir para a entrada URA. Tá? Só que, por uma boa prática, quando a gente tem simplesmente um DID de um número só, a gente sempre manda para esse DID, tá? Aqui, pronto, beleza. Só que se eu registrar esse DID, beleza, ele vai registrar, só que ele vai cair no contexto default. A gente não quer que isso aconteça, a gente não quer usar o contexto default. Contexto default é um dos primeiros a serem atacados, não é legal. Então a gente vai mandar ele para um contexto operador, tá? Vamos criar uma conta. O próximo passo é a gente criar uma conta como se fosse um ramal, entre aspas, tá? A gente vai criar uma conta para esse DID. Só que com algumas particularidades diferentes de uma conta que é um ramal. Tá? Então, primeiro a gente começa o nome da conta, nada mais justo que o número do DID. A gente vai botar um from user. From user, aqui eu vou colocar o número do DID. Digamos que você contratou uma operadora que é uma rota TX, que você pode mandar o número que você quiser. No from user, você pode mandar o número que você quiser, que é o número que vai ser binado lá no cliente, tá? Mas isso daí é só quando você contrata uma rota CLI, uma rota ITX. Não uma rota qualquer. A gente vai colocar que o type dele também pode ser um friend. O default user dele, obviamente, é o que nos foi passado. Eu tenho que colocar o domínio, é o IP, que nos foi passado também pela operadora. O from domain também é o IP que nos foi passado pela operadora, né? O IP que eu quero que bata lá, seja da operadora. O host que ele vai registrar também é o host da operadora. Eu não quero que ele tenha tanta segurança, então ele pode ter um invite habilitado, mas ele vai ter que estar autenticado, tá? Para receber essa ligação, porque eu não botei o allow guest no. Se eu botar allow guest igual a yes, aí sim eu estou habilitando para todo mundo. Mas eu quero que ele seja autenticado, então eu não quero. Tá? Então, como aqui a gente já tem no general que a allow guest é no, então ele já vai prevalecer por aqui também. Próximo passo, eu quero monitorar essa conta.
qualify yes. Qual a porta do SIP que a operadora me passou? Se ela não me passou nenhuma, é uma 5060. NAT, próximo parâmetro, NAT. Provavelmente este IP está de cara para o mundo, então não tem o NAT. Secret, qual foi a senha que a operadora me passou? Essa daqui. Próximo parâmetro é o modo do DTMF. Como é que eu vou passar as informações por ele? Isso daí é a operadora também que ele manda. Muitas das vezes, quase 100% das operadoras usam RFC 2833. É muito padrão de mercado você usar RFC 2833, tá? Contexto. Qual o contexto que eu quero que essa chamada bata quando chegar? A gente poderia muito bem botar no contexto New Wave, que é o contexto que a gente já tem, e lá ficar com uma porrada de regras. Só que, por prática, vamos criar o contexto operadora? Tá? Vamos criar o contexto operadora. Não quero que ele reinvite, faça reinvite. Então, usar uma vez, já é. Reinvite. E reinvite também igual a no. Vou desabilitar todos os codecs. Vou permitir que nesse tronco passe fax. Então, digamos que você queira mandar um fax, a gente pode mandar por esse tronco, né? Se na outra ponta também tiver habilitada, ele vai passar fax. Por padrão a gente deixa. E aqui a gente vai habilitar os nossos codecs. Vamos habilitar, basicamente, o Brasil trabalha com o LAW. O LAW, né, que é ambos são o G711, o Mi e o A. E o G729. Nesse servidor em si, quando eu refiz a minha máquina virtual, não instalei o G729 como eu tinha feito naquela outra aula, tá? Então, vou deixar sem o G729. Basicamente é isso. A gente salva. Vamos na CLI e damos um zip reload. Você vê que a conta, nossa conta que a gente criou, ela sempre vai estar registrada. Você criou uma conta local, ela vai sempre estar registrada. Você consegue ver se a conta foi registrada lá na outra ponta, você dando um zip show registry. Então ele vai te dizer, ó, nesse IP, nessa porta, esse usuário está registrado e o registro foi feito dia 29 de maio de 2020 às 22h44, tá? Perfeito? Se tivesse dado erro de autenticação, se ele só tivesse enviado e não tivesse chegado lá, aqui teria dado no auth, ou teria dado auth sent. Então, qualquer outra coisa ele teria dado aqui, se não tivesse com as informações corretas, tá? A gente pode pegar um telefone e fazer uma ligação de teste para esse número. Deixa eu mandar uma ligação aqui. Eu estava testando, tem hora que passa a ligação, tem hora que não passa a ligação. Vamos testar. Ó. Esse número de telefone não existe. Pronto, beleza. Eu recebi. Este número de telefone não existe da operadora. Por quê? Você vê que a ligação bateu aqui. Chamada vinda do número tal para a extensão que a gente criou. Qual foi a extensão que a gente criou? Desculpa. A extensão que a gente criou foi essa. Foi rejeitada porque a extensão não existe no contexto operadora. Como é que ele sabe que tinha que ir para a operadora? Tá aqui. A gente estava mandando para a operadora. Então, onde é que a gente cria rotas? No extensions. Como é que aquela rota vai existir se eu nem tenho o contexto operadora? Então, vamos criar aqui o contexto
operadora, tá? E vamos criar este número. Extend. Deixa eu pegar aqui o número. Esse daqui. Vírgula 1. Vírgula. Eu vou fazer o seguinte. Eu gosto do primeiro passo. Eu colocar como setar uma variável chamada origem. Que essa variável origem vai receber o meu color ID num. Para quê? No resto do meu código, que eu não precisar ficar color ID num, ficar somente origem. Extend o número, vírgula n, vírgula go to. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Vamos dar um go to para URA, para o contexto URA, extensão S, prioridade 1. E depois vamos dar um extend número, vírgula n, vírgula hangout. Tá? Vou ensinar uma coisa para vocês que eu particularmente gosto muito, mas tem quem não goste, que é o comando same. Digamos que tu tenhas que copiar esse código aqui, tu tenha vários números, né? Tu tenha esse número, tu tenha o número final 64, digamos que tu tenha o 64, tu tenha o 65 também. E tu imagina que tu tem aqui um código enorme. Que para tu ter que ficar... Vocês já viram que eu tive que ficar trocando o último dígito. Tu imagina que tem que trocar vários dígitos. O que a gente consegue fazer para facilitar isso daí? É usar o comando same. Eu preciso declarar somente a primeira linha, né, a prioridade 1, que eu preciso declarar qual o número. As demais, eu posso dizer que elas são iguais. Same n. Basicamente isso. Então, olha que fácil. Same n. Se eu tiver que copiar esse número para outros números, né? Eu tiver que copiar essa regra para outros números, eu tenho que editar somente em um lugar. Então, aqui, 63, 64, 65. Muito mais fácil. Se eu tiver aqui 10 linhas de código em cada regra, é muito mais fácil de eu editar. Certo? Mas vamos, como nós só temos o número 63, vamos deixar só o 63. Vamos salvar. Dar o dial plane reload. E vamos fazer uma ligação de teste. Tem hora que essa operadora em si está demorando bastante para rotear. Tem hora que roteia, tem hora que não roteia. Vamos reload aqui só para desencargo de consciência. A gente tenta ligar de novo. Por favor, digite o seu CPF ou seu CNPJ. Vamos botar os 11 dígitos. Bem-vindo a New Wave Telecom. E voilá, funcionou. Tá? Então, a gente viu que quando chegou, bateu aqui o número do qual eu tô ligando. Não é meu número, obviamente. É um celular de teste. E foi para o contexto operadora na extensão que a gente criou, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. A gente aprendeu a registrar um tronco de uma operadora VoIP, bem simples.
Não temos muito mistério, basicamente a gente tem que vir aqui no cip.conf, registrar o número e criar uma conta para ele, para receber, dizendo qual a operadora que eu tenho que receber essa chamada e criar uma rota para esse número no nosso extensions.conf. Como eu não tinha esse contexto criado, a gente criou o contexto e criou a extensão. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando, se quiserem deixar a sua contribuição aí para a aula, esse é o nosso código do PicPay. A gente fica muito agradecido pela contribuição, ajuda o nosso esforço de criar as aulas, de cada vez mais buscar aí conteúdos para vocês, tá bom? Valeu, obrigado pessoal, até a próxima aula.